Olá, circuitonautas! Eu sou Mônica Krause e este é o programa Circuito Almanac. Hoje nós trazemos o ator, professor de teatro, youtuber Diego Krause. HIV positivo, ele se tornou um grande divulgador da prevenção e também da conscientização sobre como viver e viver bem com a síndrome da imunodeficiência humana, o HIV. Coincidência de sobrenome entre entrevistado e entrevistadora? Não, ele é meu sobrinho, amado, querido, com muito orgulho. Seja bem-vindo, Di. Ai, obrigado. Ó, já vou dizer que vai ser muito difícil. Posso chamar de tia? Porque chamar de Mônica é muito sério para mim, hein? Mas obrigado, meu amor. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Lembrando que dezembro é o mês da campanha do Laço Vermelho, mês de conscientização sobre prevenção do HIV e AIDS. E o Diego está super engajado nessa campanha. Olha aí a foto dele com o lacinho vermelho. Eu também estou de vermelho hoje, em homenagem a este mês tão importante. Diego, para começar, me fala um pouquinho sobre o mês de conscientização, o que é esse mês, qual o significado, o que acontece de legal nessa época especialmente, né? Olha, eu acho que você definiu muito bem. É um mês em que a gente que eu digo todos nós, influencers e a própria mídia, a gente volta os olhos para a questão da conscientização, né, sobre tanto das pessoas que vivem com HIV, quanto a luta e o combate à AIDS. São dois temas que ficam bem em voga agora no final do ano, então costuma acontecer bastante live, costuma acontecer bastante evento para todo mundo falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem várias pessoas aí que falam sobre HIV, e eu sou uma delas, então é um mês em que a gente tem para repassar mais informação, mas a gente também sempre deixa claro de que não é um assunto para a gente lidar só em dezembro, né? A gente tem que estar ligado em todas as informações o ano inteiro. Uhum. E Di, eu acho super legal o jeito como você sempre fala sobre o HIV, sempre de uma forma autoastral, né? Porque eu acho que o HIV traz um peso, assim, na maioria, para a cabeça da maioria das pessoas, né? E você, desde o início, começou a fazer esse trabalho, né? No YouTube, no seu canal, sempre de uma forma, assim, brincalhona, positiva, né? Mas me conta um pouquinho, né? Como foi que você descobriu que você era HIV positivo? Olha, tia, já vai fazer quase 4 anos, 3 anos e uns tantinhos, aí ano que vem faz 4. Então já faz algum tempo, né? Eu entendo quando você diz essa questão do peso e do tabu, né? A gente sempre fala que HIV ainda é envolto, tudo que é relacionado a sexo, de certo modo, ainda é envolto em um tabu gigantesco. E o HIV, para um homem gay, como é o meu caso, volta para essa questão do tabu, né? Então, quando eu tive meu diagnóstico lá atrás, foi por um relacionamento que eu tive. Era um menino que a gente saía de vez em quando, não éramos namorados, nem nada do tipo. E a gente já não estava nem mais junto quando ele me deu a notícia. Ele teve questões físicas e médicas muito sérias. Eu já não estava tão próximo, então não acompanhei tão de perto, mas eu sabia que ele não estava legal, sabia que ele foi para o hospital e que ele não, enfim, não conseguiam achar o que ele tinha, até que um médico pediu o exame de HIV para ele e deu positivo. Então, esse é um caso, por exemplo, de uma pessoa que não sabia que tinha o vírus do HIV, né? E por não se tratar, por não fazer o uso do medicamento e tal, a saúde física dele estava muito comprometida. Depois ele fez um tratamento, hoje ele tá ótimo, tudo certinho. Mas, quando ele recebeu o diagnóstico dele, ele me mandou uma mensagem e falou que eu deveria fazer o meu exame, porque a gente tinha transado sem camisinha algumas vezes ao longo dos nossos encontros.
Então, fui fazer os meus exames e eu meio que já tinha uma noçãozinha, porque eu estava com alguns pequenos sintomas que eram característicos de uma pessoa que vive com HIV. Eu estava com inflamaçãozinha de garganta, estava com uma ínguazinha inchada aqui, sabe? Muito cansaço, muita estafa. E aí eu tive meu diagnóstico de HIV positivo. Foi um choque. Então você já foi fazer o exame, assim, tendo uma ideia de que talvez você tivesse. Você estava apavorado? Como é que você estava nesse dia? Tava. Eu lembro que eu fui no CRT do Santa Cruz, que é inclusive onde eu busco meus medicamentos, né? Uhum. Que é um centro de referência aqui em São Paulo para HIV e AIDS. Então eu fui lá, que era o lugar mais próximo da minha casa, e eu fiquei acho que umas 4 horas lá esperando. Então era mortificante, era um lugar difícil, era uma manhã difícil, sabe? Muita coisa na cabeça, mas eu já tinha uma noção, sim, de que poderia dar positivo. E eu lembro que a gente se agarra em pequenas coisas, né? Então eu lembro de que quem me chamou para me dar notícia não foi nenhum médico, foi a psicóloga do CRT. E aí eu lembro de ver ela era uma mulher. Isso é uma coisa curiosa, eu não consigo lembrar do rosto dela. Eu lembro da roupa, do cabelo, mas o rosto é um borrão, assim, deve ser algum mecanismo de defesa que a minha cabeça deve ter dado naquele momento. Hoje eu não lembro do rosto dela, mas eu lembro que ela me chamou para conversar comigo, e quando ela falou, Diego, eu sou a psicóloga daqui, eu falei, já sei eu já acho que sei qual é a notícia. E aí tem um procedimento que é lá mesmo, eu fiz o primeiro exame, era o exame de sangue e tal. E aí esse segundo exame já foi aquele teste rápido que na época não tinha tanta acessibilidade. Então veio uma enfermeira lá na salinha, já colheu meu sangue com a picadinha, fizemos o teste ali naquele teste rápido e deu positivo. E a partir do momento que 2 reagentes, né, 2 positivos, não há dúvida sobre, não pode ser um falso positivo, entende? E você foi sozinho naquele dia, você não tinha contado para ninguém da família que você ia fazer o teste? Não, eu contei para o meu melhor amigo, que é meu parceiro de vida, que é o Vitor. Eu falei para ele, na noite anterior, a gente dava aula de teatro, né? Ainda damos, mas a gente estava dando aula numa quinta-feira de noite. E aí eu contei para ele, eu falei, olha, Vitor, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu tô desesperado, e enfim. Ele era a única pessoa que sabia. E assim que eu saí do consultório, ele foi a primeira pessoa que me perguntou, e aí? E aí eu lembro de... É muito curioso, porque eu lembro de falar, deu positivo. E aí ele falou, você tá bem? Você quer alguma coisa? Você quer que eu vá te ver? Eu falei, não, eu só quero voltar para casa. E aí eu não lembro como eu voltei para casa, de tão atordoado que eu tava. Também é outro borrão, assim, eu lembro de entrar no ônibus, eu lembro de estar muito angustiado, não lembro se eu chorei ou não no ônibus, mas em casa eu lembro que quando eu fechei a porta, aí eu desabei, chorei, e foi... Você estava morando sozinho já naquela época? Já estava morando sozinho. Tá. E aí, bom, você contou para esse seu amigo, né? Você já disse aí que eu ia te perguntar o que você sentiu. Eu acho que é isso, né? Esse sentimento aí de atordoamento, né? Assim, né? E para quem você contou primeiro, assim, depois do seu amigo, assim, da família, não sei. Eu fui, é o que a gente chama da planilha do Excel, né? Eu coloquei as pessoas porque eu sabia, um tempo depois, eu já tinha uma noção de que eu queria falar sobre isso publicamente. Então eu falei, ok, se eu vou falar sobre isso publicamente, eu vou usar minha plataforma, que são os meus vídeos. Só que para fazer isso, eu tenho que contar para algumas pessoas antes de tornar isso público, né? E aí então tinha mãe, pai, tinha tias, tinha algumas pessoas que eram muito importantes, meu irmão. E aí mas aos poucos eu fui me entendendo melhor, fui me informando melhor e entendi a grande questão sobre o tabu, que hoje uma pessoa não morre por viver com HIV. Então, por que todo mundo que tem esse diagnóstico recebe como se fosse uma sentença de morte, como era na década de 80? E pessoas da minha idade, mais jovens que eu, continuam. Ontem eu recebo constantemente mensagem no meu Instagram de pessoas que precisam ser acolhidas, né? E a mesma mensagem de sempre, a mesma reação de sempre, o mesmo desespero.
Então, eu fui me informar. Foi a primeira coisa que eu fui fazer. E eu corri para o YouTube, que era a minha plataforma, né? Que é o lugar onde eu me sinto bem. E depois de me informar o básico, entender que estava tudo bem, que eu poderia ficar bem, eu contei para minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu contei. Mas então, entre esses, você receber a notícia de que era HIV positivo e contar para sua mãe, demorou uns dias ainda, então. Eu tive o diagnóstico na sexta, eu contei para ela na segunda. Foi um final de semana que eu fiquei entendendo, tentando absorver, saber como é que ia ser. Segunda-feira eu fiz terapia, na época eu fazia terapia toda semana, então eu fui para minha terapeuta antes de encontrar a minha mãe, e aí conversei muito com a minha terapeuta, expliquei tudo isso, né? E aí no final eu perguntei, você acha que eu tô pronto para contar para minha mãe? E eu lembro que a minha terapeuta na época, a Rosana, maravilhosa, ela falou, Diego, você tá muito centrado. Eu acho que se você se sente pronto para isso, conte. Porque você tá bem, você tá com todas as informações, e foi o que eu fiz. Sentei com a minha mãe aqui nessa sala, e aí a gente conversou, e em seguida, porque é o que eu falo para todo mundo, eu contei do diagnóstico, e em seguida eu joguei todas as informações em cima dela. Porque aí a gente alivia um pouco a pressão, né? A gente alivia um medo. Por mais que o baque exista, é muito importante, eu sempre digo que a única coisa que cura esse medo, esse tabu, é a informação. E como é que foi a reação dela? Mesmo com toda essa informação que você trouxe para ela, né? Ela ficou bastante mexida aqui em casa, né? Ficou um pouco fragilizada, tal, não sei o quê, mas tudo bem. E aí, depois de meses, eu até tenho um vídeo dela, no meu canal, ela me contou que ela saiu daqui muito mal. E chegou na casa dela muito mal, e o marido dela apoiou e deu todo o amparo. Ele também é odontologista, então ele já tinha boa parte das informações. Mas foi... Só colocando que os pais do Diego são separados, né? Então, meu irmão que é pai dele. Exato. E aí depois vai me contar também como é que foi, porque assim, o que eu sei do meu irmão é que ele ficou muito abalado também ao saber. Sim. Ele O papai, ele teve uma grande questão, um grande momento, uma grande catarse. Ele sentiu muita culpa, né? Ele sentiu muito medo e muita culpa. Na época eu já estava até indetectável, né? Quando a gente começa o tratamento, a gente vai tomando os medicamentos para ficar indetectável, que é o estado ideal de qualquer pessoa que vive com HIV. O que significa que eu não passo o vírus para ninguém. E então é um combo que é o seguinte: ficar indetectável e ter a imunidade alta. E aí eu tenho uma vida absolutamente normal. E eu já estava bem, já estava ótimo, e aí contei pro meu pai, e teve toda essa questão. Ele ficou 1,5 semana, quase 2 semanas nesse lugar de aceitação mesmo. Ele teve muita dificuldade. Ele falou que ele sentiu que ele falhou como pai e tal, e coisas que tem a ver com culpa e com outras coisas, né? Mas também tem muito a ver com uma geração. Porque os meus pais, e eu falo isso tanto pro meu pai quanto pra minha mãe, eu não tive educação sexual. Não estou falando que é culpa somente disso, mas existe uma parcela de responsabilidade que eu não tive na escola, que eu não tive dentro de casa, e é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Para que as pessoas falem sobre HIV, sobre IST, sobre sexo mesmo. mesmo. Acho que assim, a nossa geração, a minha, do seu pai, da sua mãe, né? O pessoal que está de 50 anos para cima, foi a primeira geração que conviveu com a questão do HIV, né? E conviveu de uma forma muito pesada, porque quando surgiu o HIV, lá na década de 80, como você falou, todo mundo que pegava o HIV quase que morria, né? Sim, Então, a gente acabou trazendo isso um pouco com a gente, né? Eu também, assim, quando fiquei sabendo, também fiquei assim, ai, meu Deus, e olha, né, eu sou jornalista, né, a gente devia ter a obrigação de conhecer um pouco mais, como eu não cubro saúde, né, para quase não cubro saúde, então também acho que não tenho a informação suficiente, né, porque, por exemplo, né, você estava falando comigo um pouquinho antes da entrevista sobre a diferença entre ter HIV e AIDS, né, que não é a mesma coisa. Aproveita e explica um pouquinho aí para a gente qual que é essa diferença de... A maneira mais simples de explicar isso é, por exemplo, eu sou uma pessoa que vive com HIV. A AIDS, ela é um estágio que o meu HIV pode chegar se ele não for tratado.
Ou seja, se eu não tomar meu medicamento, se eu não tiver uma boa qualidade de vida, isso pode se desenvolver em AIDS. E a partir do momento que você tem a AIDS, aí sim tem a questão das doenças oportunistas, e aí a coisa pode ficar muito séria, né? E como na época, né, quando a gente fala dos anos 80, era tudo recente, não tinha tratamento, as pessoas não tinham como tratar, né? Então muitas pessoas morriam de AIDS, muitas. Até hoje ainda tem bastante gente que tem problemas sérios, pessoas que morrem de AIDS, às vezes passam a vida sem saber que tem o vírus do HIV. E aí E de repente até se recusa a fazer, né, os testes, sim, os sim. exames, Tem né? muita gente que se recusa a fazer e tem muita gente que nem imagina, né? Acha que nunca vai chegar nem perto, né? E aí tá sempre que a gente fala da importância de se testar, né? Você só tá seguro quando você se testa, quando você sabe com o que você tá lidando. Uhum. E aí, voltando a falar da questão do preconceito, né? E de todo o peso aí que o HIV carrega, né? Você, logo no começo, deixou muito claro que tem a ver por ser uma doença sexualmente transmissível, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o preconceito em relação à homossexualidade também, né? Eu queria ter uma noção do que é mais complicado para as pessoas hoje em dia. É o preconceito contra a homossexualidade ou contra o HIV, por exemplo? Você sente uma diferença, assim? Você já sentiu mais preconceito de uma coisa ou de outra, por exemplo? Ai, tia, eu não sei, é uma boa pergunta, sabia? Porque a questão de ser um LGBT, né? De ser um homem gay, isso porque, assim, eu ainda sempre deixo claro que eu tô numa parcela bem privilegiada, porque eu sou um homem gay branco, cis, então tá tudo certo, sabe? É, mas existe. E que foi respeitado na sua escolha pela sua família, que também é uma coisa que não acontece sempre, né? Eu já recebi mensagem de pessoas que falam, eu nunca vou esquecer desse rapaz. Ele estava no meu Instagram também, ele falou, eu tenho 18 anos, eu contei pra minha mãe e eu tô sendo expulso de casa. E aí você fica, o que eu faço? Pra onde eu vou? Ele não era nem de São Paulo, senão eu pegava esse menino e colocava dentro da minha casa até as coisas normalizarem. Mas então tem isso, né? Eu realmente sou muito privilegiado em vários aspectos e sei que muitos deles, de certo modo, eles são reflexos de como eu lido com tudo isso, sabe? Eu falo que não é uma regra a pessoa ter que falar sobre HIV ou tornar a sorologia pública, isso é absolutamente de cada um. Mas o fato de eu, Diego, lidar e falar sobre isso, literalmente verbalizar tanto a questão do HIV, faz com que isso não seja nenhum tipo de peso na minha vida. Zero, zero. Para você foi difícil contar para os seus pais que você era gay? Ou que você é gay? No caso, né? Tia, não foi, porque eu nunca tive dúvidas sobre a minha preferência sexual, sabe? Em momento nenhum. Sempre foi muito claro. Você me viu desde criança, né? Você sabe que, assim, eu nunca tive namoradas, nunca tive namoradinhas, nunca demonstrei ter interesse pelo sexo feminino em questão de sexo mesmo, né? Então, meio que já tava. Tanto que quando eu contei pro meu pai, eu lembro dele, eu falei, você já sabia, pai? Ele falou, ai, filho, eu suspeitava. Eu falei, mas desde quando? Ele falou, desde sempre. E é verdade, né? A verdade é essa. Então, eu não tive problemas em Eu não contato. tinha namoradinhas, mas você era o melhor amigo das meninas. Que Porque é a eu cartilha lembro do que gay. nas É a festas de cartilha do aniversário menino tinha um gay. monte de menina que te adorava. É a cartilha do menino gay. A gente, porque é isso, né? Eu nunca me identifiquei e nunca me entendi bem com os meninos. Principalmente, ainda mais, né? Porque na minha época eram todos meninos héteros. Não sei se eram ou não, mas eram meninos e meninas. E eu não fazia sentido com os meninos. Então eu tava sempre com as meninas. Uhum. Bom, e aí, bom, falando dessa questão toda, né, desde criança, você falou de como foi contar para os seus pais, né? E também teve uma coisa que eu me envergonho muito, né? Porque foi assim, o Diego, além de contar para o pai, para a mãe, ele mandou, acho que foi uma videomensagem para as tias, Foi. né? São 3 tias. E só que a tia aqui recebe tanta mensagem, tanto e-mail, tanta coisa todo dia, assim, que fica com a
caixa postal lotada, a tia aqui não viu essa mensagem, esse e-mail. E isso se perdeu no tempo, no mundo, nunca mais eu vi essa mensagem, que foi para as minhas irmãs também. Aí um dia eu abro o canal do YouTube do meu sobrinho e aí vejo um monte de vídeo falando sobre HIV e ele se colocando como HIV positivo. E eu fiquei assim, como eu não sei disso? Né? Aí a minha primeira reação foi ligar para minha irmã e falar assim, Beth, o Diego tá doente, né? Eu fiquei desesperada também, né? Ela falou assim, mas você não sabe? Já tranquila. Aí foi aquela coisa, né, de você ficar, e falei com ele e tal, ele me explicou, ele não tinha mais aquele vídeo que eu, quer dizer, eu nunca vi, perdeu, né, mas, bom, aí já ele já estava super bem, né, já super consciente da coisa, o pânico dele também já tinha passado há muito tempo, e, de certa forma, foi bom, porque quando eu soube, eu já senti ele super tranquilo. A primeira vez que eu encontrei com ele, ele já estava super alto astral. E isso dá uma segurança muito grande também, né? De saber e de ver que você está tão bem, né? Eu lembro de que eu só tive coragem de soltar o vídeo depois que eu sabia que eu estaria mentalmente pronto para isso, sabe? Porque não dá para você soltar um vídeo desse sem ter certeza de que você tá pronto para o que pode vir, né? Bom e ruim. Bom, mas de qualquer forma, assim, acho que o que te ajudou é porque você já era, antes, né, de começar essa série sobre o HIV, você já era youtuber há bastante tempo, né? Quanto tempo, mais ou menos? Ai, a gente estava conversando aqui antes, eu sempre, né, eu passei a minha infância com uma câmera na mão. Então eu falo que eu editava os meus vídeos na câmera, né, nas minhas câmeras. Depois passei a editar para o computador, depois chegou o YouTube e eu lembro de usar o YouTube. Eu ainda tenho um canal meu meio escondido de produções muito antigas, mas eu tô no YouTube acho que desde que começou tudo, desde sempre mesmo, assim. E aí o YouTuber mesmo veio a partir do meu canal, que eu resolvi começar a me colocar lá, né? Eu participei de outros canais, fiz outras coisas e tal, mas eu queria começar a me testar, né? Tanto como ator, que é a minha formação, como comunicador. E aí eu usei o YouTube a favor. Bom, a gente vai passar agora um dos seus vídeos sobre o HIV, que acho que é um dos mais curtinhos, acho que é um dos primeiros até. Eu, na hora que estava selecionando os vídeos que a gente ia passar, eu vi que você tem vídeo sobre HIV que tem mais de 10 minutos. Até esse eu acho que deve ter uns 2 minutinhos, mas eu acho que ele é bem representativo, porque eu acho que justamente por ele ser um dos primeiros, que mostra bem como é que logo no começo, né, que você começou esse trabalho, como é que você já estava lidando bem com isso, né? Então, eu Sim. vou pedir para a nossa colega aí, a Juliana, passar esse primeiro vídeo aí. O vídeo de hoje eu vou falar o que mudou na minha... Deixa eu ver um pouquinho mais pra frente, que eu não sei se eu tô no foco. No vídeo de hoje eu vou falar o que mudou na minha vida após saber que eu era soropositivo. Obviamente, eu tive um período de entendimento disso tudo, que não foi fácil. Até hoje eu tenho alguns resquícios de muita insegurança, muitos medos por conta de tudo que aconteceu, por conta do diagnóstico. Então são coisas que eu ainda trabalho em mim. Eu acho que eu posso dizer que essa é a parte ruim, assim. E do lado bom, eu evoluí. Eu digievoluí. Eu era o Diegossauro, agora eu sou o Diagossauro. Mas enfim, eu amadureci. Eu acho que a situação com o HIV em si me trouxe um amadurecimento muito grande. Essa eu acho que eu posso dizer que é o ponto bom. Então eu tenho que me cuidar. Eu tenho que ter um olhar mais adulto sobre o Diego. Como disse a minha médica, eu tenho algumas coisas que eu não posso deixar de cuidar, que são alimentação, sono, academia e medicamento. Eu tendo essas 4 coisinhas alinhadas, tá tudo certo, eu vou continuar tendo uma vida absolutamente normal. É engraçado, sempre que você tem uma situação na sua vida que dá esse 180, você reavalia tudo. De você olhar e falar, putz, mas eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô convivendo com pessoas que eu gosto, eu tô me valorizando profissionalmente, pessoalmente. Eu comecei a olhar um pouco mais pro Diego. E isso foi essencial, assim. E o medicamento que eu tenho que tomar toda noite. Vai ter um vídeo falando sobre medicamento também. Eu tô muito videozeiro. Eu pretendo compartilhar...
Eu falo isso todo vídeo, mas eu vou ficar reafirmando. A gente tem que falar sobre HIV e não precisa ser um assunto pesado e... Ai, que difícil. Não, a gente pode conversar numa boa. Então me sigam... Ai, eu chego no final, a minha dicção começa a travar. Se vocês tiverem sugestões para vídeos, podem deixar aqui nos comentários que eu faço questão de falar tanto sobre HIV quanto sobre qualquer outro assunto. Então é isso, um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau. Acho que a tua dicção só travava naquela época, porque hoje em dia você faz vídeos de mais de 10 minutos e não trava, né? É muito engraçado ver isso, porque faz tanto tempo, e eu não vejo, né? Eu não paro para rever os vídeos, eu vou até começar a fazer isso. Mas, nossa, que loucura, que engraçado ver isso. Você tem ideia de quantos vídeos sobre HIV você já fez? Você já parou para contar? Ai, eu fiz uma playlist, porque isso foi uma coisa que eu fiz agora em dezembro, né? Eu coloquei lá nos meus links do Instagram, eu coloquei um botãozinho que direciona direto para uma playlist só dos meus vídeos sobre HIV. Porque dentro do meu canal eu falo sobre outras coisas, não somente sobre HIV. Então eu não vou saber o número exato, mas deve... não sei se deve ter uns 10, 15, não sei mesmo. Não preciso contar isso. Isso fora todas as entrevistas que você hoje em dia já dá sobre o tema, né? Sim, entrevista, live, bastante, acontece bastante. Bom, e lá tá tudo no teu canal, né? No teu canal do YouTube tem os vídeos sobre o HIV. Basta a pessoa colocar lá Diego Krause e já vai cair no teu canal, né? Já vai achar, é o primeiro que tá lá. E aí lá você tem, então, todos esses vídeos sobre HIV e também tem outras séries, né? Aí as séries que você faz como ator. É isso? Eu tenho algumas vertentes, assim, tem os vídeos sobre HIV, tem os vlogs ou vídeos que eu tô só falando, é muito parecido com esse de HIV, mas o tema não é HIV. Agora eu comecei há pouco tempo a falar de algumas séries, de filmes que eu gosto, que tá sendo divertido, e tem as minhas ficções, que são os meus personagens, né? O Crises de Família, que são os meus filhotes. Uhum. Antes da gente entrar nessas séries, eu lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar, assim, de todos esses vídeos sobre o HIV que você fez, tem algum que você acha que foi, assim, aquele que estourou mesmo, que talvez fosse assim, a principal inquietude, né, das pessoas que buscam? Tia, eu acho que tem alguns, assim, o primeiro ele é muito forte, né, porque ele chama Deu Positivo, e ele tem muitos comentários, um alcance grande, porque é uma história em primeira pessoa, né, então isso pega muito. Toda vez que tem alguma história em primeira pessoa, eu percebo que as pessoas, existe um interesse. Junto desses também tem o que eu falo, por exemplo, dos relacionamentos que eu tive, dos namorados que eu tive depois do diagnóstico. Então, de novo, são histórias, né? Acho que esse talvez seja um dos que mais teve acessos. Pelo que eu fiquei olhando também a quantidade de acessos no dia que eu estava selecionando, né? E esse aí, sobre os relacionamentos, quando a pessoa já sabe do HIV, né, como que ela vai fazer para se relacionar a partir disso. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos mais acessados, né? Sim. O primeiro é sempre o que tem o mais número de acessos, e aí depois vem sempre esses, que é dicas, ou contando histórias, ou isso rende bastante também, né? As pessoas têm bastante interesse. Uhum. Bom, agora sim a gente vai falar do teu trabalho de ator, né? Então, eu acho que entre as tuas séries, acho que o Crises de Família talvez seja um dos mais acessados também. Sim, ele depende muito do tema do vídeo, mas o pessoal gosta, rola bastante, assim, rola. O Diego tem uma característica muito especial, que eu acho que, assim, eu não sei se outros atores também costumam fazer isso, mas eu acho que você tem essa característica muito especial de que os vídeos que você faz, assim, eles têm diversos personagens e um só ator, né? Você se transforma, assim, de uma forma, então tem a loira, tem o homem machão, tem tantos personagens, o Diego tem tantas faces, né? Olha aí a foto, né? Tantas faces do Diego, né? E isso é aquela coisa que você começou desde criancinha mesmo, né? Desde criança sempre se fantasiando, sempre se maquiando, né? O tempo todo. Inclusive, você faz os seus figurinos, né?
Você costura. Tem essa questão que é tudo que eu produzo para o canal, sou 100% eu que faço. Então, da criação do roteiro até a edição final, sou eu que faço. Então, eu acabei me aperfeiçoando. Não quer dizer que todas as áreas eu saiba com seja majestoso em todas elas, não. Mas eu sei fazer de tudo. Então, da criação até a gravação, a edição de trocar o fundo e colocar 3, 4 Diegos conversando, sabe? Isso tudo eu aprendi a fazer de uma maneira autodidata também. Então, tem esse lugar, assim, o produtor de conteúdo na internet hoje, eu acredito que ele tem que saber fazer um pouquinho de tudo, que isso ajuda muito, sabe? E faz a maquiagem também, né? Tudo, 100%. Do figurino que não existe, que tem que costurar, até colocar o vídeo no YouTube. Bom, eu selecionei também um episódio desses onde você aparece como vários personagens. Não sei se também é um dos mais acessados, também foi em função do tempo que eu escolhi, mas que eu dei muita risada com ele também. Então, assim, pela alegria do vídeo e pelo tempinho também, ele está... Eu vou pedir para a Juliana passar também, e para as pessoas sentirem como é o Diego ator aí com tantas faces. Bom dia. CPF na nota? Sim. É 6349 67 67. Ai, eu não consigo me lembrar. Eu vou pegar o documento, um momentinho só. Sim, senhora. Aqui, 67. Eu preciso pegar o meu óculos para perto, um momentinho. Senhora quer que eu leia? Ah, está bem. Pode deixar que eu ajudo a senhora, viu? Senhora vai querer sacolinha? Ah, eu não sei, eu trouxe a minha aqui, mas acho que não vai caber tudo, não é mesmo? Então, eu vou querer uma sim. Olha, as nossas eco bags estão em promoção, a senhora tem interesse? Ah, sim, deixa-me ver. Ai, que bonita já. Tem essa vermelha, parece bem bonita. Não, mas eu vou ficar com a verde. Não, a verde também. Eu já tenho uma verde, não tem necessidade de ter outra. Deu algum problema no sistema? Só se for no sistema motor daquela senhora que tá no caixa, porque olha... Eu vou ficar com a begezinha. Podemos passar os produtos? Ai, não, um momento. Eu peguei o leite errado. Eu queria o desnatado, não esse. Val, pega um leite integral desse aqui que a senhora confundiu. Eu não quero atrapalhar. Imagina, senhora, tá tudo bem. É esse aqui mesmo? Eu não consigo ver. Um momentinho. Eu vou... Não era mais fácil eu aproximar pra senhora ver? Sim, é este mesmo. Certo, deu R$ 65,98. Minha nossa, mas tudo isso? Eu achei que ia sair mais barato com os cupons de desconto. A senhora não me deu cupom de desconto. Então é isso. Eu trouxe aqui um momentinho. Eu tenho os cupons aqui. Um momentinho. Ai, amado. E... aqui estão. Pronto, senhora, R$ 32,60. Débito ou crédito? Eu vou pagar em cash. Minha senhora, isso aqui é cruzeiro real, não tá valendo desde 93. Mas eu não uso cartão. Bem, se bem que eu tenho umas moedinhas aqui. Minha senhora, aqui, ó, estou lhe doando R$20 para ajudar com a compra, viu? Vamos, gente, completa aí, vamos, vai, leva, dá pra viu? A gente vai sair daqui. Toma, passa pra senhora, passa lá. Pronto, assim a gente vai rapidinho. Vamos lá, Pronto, minha senhora, vamos lá. pronto. Aqui, ó, contadinho, bonitinho. Muito obrigada. Aqui está. Pronto, muito obrigado, senhora, volte sempre, viu? Desculpe a demora. Obrigado. Sim, eu esqueci. Eu tenho que colocar crédito no celular. Tá bom, senhora, qual que é o operador e o número? Tem que saber isso, é? Ai, muito engraçado. Cada vez que eu assisto, eu morro de rir com essa velhinha aí. Sabe que a vovó, que é a dona Cassandra, ela é, assim, unanimidade. As pessoas amam essa mulher. É impressionante, assim. Então, esse é um vídeo também curtinho, né?
Quanto tempo você demora para produzir um vídeo como esse, que tem vários personagens, vários figurinos, várias maquiagens, né? Quanto tempo entre se caracterizar, né, de diferentes formas, depois filmar tudo, depois editar tudo? Quanto tempo você demora para fazer esse vídeo de 2 minutos? Olha, depende muito do vídeo, porque às vezes eu sempre falo isso, que eu tento pensar de uma maneira para as coisas serem mais simples, né, mais rápidas. Então, um take, um lugar, um enquadramento, tal. Mas tem vídeos que demoram muito. Por exemplo, eu soltei um outro que nem é do Crise de Família, mas é o de Halloween. Eu amo Halloween, então eu sempre faço um vídeo muito especial para o Halloween. E aí fiz com várias bruxas que eu amo de filmes e tal. Esse vídeo eu demorei meses, acho que mais de 5 meses para começar, porque escrever, fazer versão, e aí caracterizar cada uma delas. Então, roupas têm que ser caracterizadas, né? No caso desse das bruxas era muito específico, porque tem a bruxa da Branca de Neve, tem a Úrsula, tem as irmãs Sanderson do Abracadabra que eu amo. Então, assim, tem um período aí, mas é parte do processo que eu amo, assim. Que ai, como é que eu vou fazer isso? Eu tô agora eu terminei de gravar, mentira, falta uma cena, o Crise de Família de Natal. Ai, elas mesmo, meus amores. Ai, que lindos. Eu amo, de paixão. Elas são meus amores, assim. Mas eu gosto muito desse processo. Eu tô agora terminando de gravar e já tô encaminhando bem a edição, o Crise de Família de Natal, que sai sem ser nessa semana, na próxima. Então, mas assim, dá para dizer que um vídeo rápido eu demoro uma semana, correndo. Mas um fácil, os outros... Mas o que é mais difícil no processo de produção de um vídeo? É a caracterização, é a edição? Olha, essas partes técnicas, como eu já domino, fica mais fácil. Então a edição eu já sei o que tem que fazer. Às vezes eu gosto de me testar. Então, sei lá, eu quero fazer, por exemplo, se eu coloco um Diego do lado de outro Diego, isso é fácil, isso eu faço em 3 segundos. Agora, eu vou me testando assim, e se eu fizer com que esse Diego passe uma coisa da minha mão para o outro? Aí já envolve outras coisas e eu gosto desse lado. Às vezes eu erro, às vezes eu faço e não dá certo, aí eu tenho que achar alternativas. Mas eu acho que o que ainda para mim é mais complexo é escrever o roteiro, que a coisa é a base, né? Para mim, a escrita ainda é muito difícil. Eu sei. Para mim, talvez fosse a coisa mais fácil. Certeza. É exatamente isso. De todo o processo, o meu ponto mais falho é o roteiro. Porque eu sempre falo que quando eu vou escrever, eu tenho a sensação de que eu tô numa plateia escrevendo e todos os personagens estão no palco. Então, eles estão falando o texto e eu tô... Tanto que a primeira vez que eu escrevo, vai sem pontuação, sem formatação. É meio Chico Xavier, sabe? O negócio sai. Depois eu volto, vejo se dá para colocar mais alguma coisa, fazer um link, fazer uma ponte. Esse de Natal, por exemplo, eu comecei falando, vai ser um vídeo simples. E são 15 páginas de texto. Com várias situações, e eles em vários lugares, e música no final. Então, assim, eu não sei porque eu faço, mas eu amo fazer isso. E, assim, dentro desse processo todo, o que você gosta mais de fazer? Eu adoro me caracterizar. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. O processo de fazer a maquiagem, o processo de entender ele, sabe? A parte técnica, por exemplo, é uma das coisas que me faz curtir menos a caracterização. Porque outra coisa que tem que ser feita eu fiz, me caracterizei, agora eu vou gravar. Não é questão de ir na câmera, fazer a voz do personagem e gravar. Eu tenho que colocar a câmera, colocar a luz, colocar microfone lapela, ou microfone boom, ou... Entende? E aí grava, fala. Terminei. Mudei o ângulo. Colocar a câmera, Então é um processo técnico que me deixa muito exausto. O fazer eles é muito rápido, porque eu já tenho. E a caracterização é aquela coisa, você brincava de fazer isso desde criança, então você só transformou a tua brincadeira, a tua diversão em profissão, né? É aquele cara que fala assim, eu ainda ganho para fazer isso. Eu não sabia, eu não tinha ideia que eu sabia fazer, tipo, vozes, por exemplo. E aconteceu, foi indo com eles, né? Então hoje eu sei fazer tudo isso, mas foi uma descoberta também. Eu acho que a gente tem algumas fotos ainda aí para passar.
que eu queria que, de repente, você comentasse um pouquinho mais sobre o que é cada foto dessa. Vamos pedir para a Ju colocar aí algumas fotos que a gente não tenha colocado ainda. Isso aí sou eu fazendo parte do primeiro longa-metragem da minha vida profissional, que foi o filme Marighella. A gente gravou em 2018, e essa é uma ceninha que tá no trailer. E o Marighella, mais uma foto. A gente tem, eu acho que um trechinho do trailer também. Acho que a gente já podia, então, entrar no Marighella, já que a primeira foto já entrou aí, para você falar um pouquinho, porque o Marighella... Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar! O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Cadê a porra do Marighella? Em menos de um mês, Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem ao mal. Justiçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Vai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. E que essa luta é justa. Com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Esse filme, dirigido pelo Wagner Moura, deve ser maravilhoso. Tá pronto desde 2018, Di? 2018, ele ficou pronto. Ele foi feito de... Eu não vou lembrar quando ele ficou pronto, mas 2018, 2019, ali, sabe? Porque ele foi para fora, concorreu a prêmios em Berlim, se eu não me engano. Então, ele já teve uma exibição fora, não ao público aberto, mas para um circuito fechado, para um festival. Foi premiado, inclusive, não foi? Foi. E assim, eu vejo esse trailer até hoje, eu fico arrepiado, porque, nossa senhora. Eu acho que o principal é que, independente do que, né, das questões políticas que envolvem isso, independente não, porque tem a ver exatamente com isso, é um filme que fala sobre resistência, né? E é algo que eu vivo, né? Sendo um LGBT, vivendo com HIV, a gente fala exatamente sobre isso, sobre resistência. Então, toda vez que eu vejo, eu fico todo arrepiado. Mas a gente pode afirmar com toda certeza que ele ainda não estreou no Brasil por questões políticas, né? Exatamente. Podem falar ou querer, né, falar da maneira mais educada possível, mas assim, se não fosse questões políticas, já teria estreado, sabe? Eu sei que ele está previsto para estrear ano que vem, eu não vou lembrar a data exata, mas é início do ano que vem, eles deram uma nova data de estreia. E eu mesmo nunca vi o filme, por exemplo, não vi o filme inteiro. Eu só vi um trailer que na época não era nem esse, era um outro, que a gente viu depois que o filme ficou pronto, a gente nos reunimos todos na O2 e a gente viu. Porque um filme para estrear, um filme nacional no Brasil, ele precisa de muito apoio, né? A gente sabe que precisa de muito apoio. E esse filme, com certeza, não recebeu nenhum apoio. Exato. Né?
Se vai estrear no ano que vem, a duras custas, talvez, né? Exato. E ele fala justamente disso, né? Ele fala a questão da ditadura militar, ele pega em pontos que a gente sabe que, com o governo que a gente tem, são complexos, né? São coisas que vai machucar, vai tocar ali numa ferida, e eu acho ótimo que se toque nessa ferida, acho bom que se exponha bem essa ferida mesmo, mas, de fato, são questões políticas que fizeram... Eu não vejo a hora de ver esse filme aí. E no trailer... Sem dar spoiler, mas fala um pouquinho do filme e do teu personagem. Olha, eu faço um personagem pequenininho, que tem toda essa questão do Marighella e a questão da ditadura, e o Marighella foi um guerrilheiro, né, que lutou contra a ditadura. E eu faço um frei que faz parte desses guerrilheiros. Então, tudo baseado, né, no que aconteceu e em questões reais também, apesar de existir uma grande parte, né, é um filme, é roteirizado, claro, mas basicamente isso. Então eu sou um desses guerrilheiros que está junto com Marighella, e eu, como vocês veem no próprio trailer, sou pego pelos militares. O senhor militar Bruno Galhaço me pega. E então eu tenho pouquinhas cenas, aparições ali pequenas, mas nossa, foi definitivamente a melhor experiência que eu já tive como ator, assim, não tem nem o que dizer. Você chegou a viajar até, né, com a equipe do filme? Não, as minhas partes foram gravadas em São Paulo. Sim. Mas eles gravaram, se eu não me engano, não sei exatamente, mas acho que foi em Salvador. Houveram viagens na época do filme para serem gravados. Você gravou por aqui mesmo, então? Sim, sim. E gravei... Agora, você falou que esse foi o seu primeiro filme, espero que venham vários outros, né, em seguida, mas o seu forte, eu acho que é o teatro mesmo, né? Você é super teatral. Não sei se você já pensou em fazer televisão também, já houve algum... Já. Eu tenho, na verdade, assim, eu não me considero um ator que faz algo específico. Eu faço o que precisa ser feito. Então, amo teatro de paixão, mas né, eu não tenho problema nenhum em fazer cinema, TV, apresentar. Imagina, eu tô aqui para... eu acredito nisso, né? Faz parte do meu ofício fazer o que precisa ser feito. O cinema, eu nunca tive essa sensação na vida como ator, que no cinema, dentro dessa grande produção, o ator é extremamente bem cuidado. E bem cuidado eu não tô querendo dizer em regalias, eu tô querendo dizer em respeitado mesmo. Existe um respeito, uma organização naquela máquina do cinema que faz com que tudo gire da maneira certa, no segundo certo, do jeito que tem que ser. E os atores são muito bem valorizados. Não sei se todo filme também é assim, né? Mas nessa produção, com o Wagner como diretor, enfim, foi um lugar super bem cuidado. Mas eu tenho uma paixão eterna pelo palco, né? Isso não tem como negar. Você no palco faz várias coisas, né? Você, inclusive, canta, né, Diego? A gente tem um videozinho assim que eu amo. Cada vez que eu pego esse vídeo, eu fico ouvindo de novo, porque eu falo assim, nossa, que cantor. Eu vou no Natal nosso, canto para você a música. Tá bom. Mas a gente vai ver. Eu vou pedir para a Juliana passar esse trechinho, porque acho que você até cortou, né? Você colocou 40 segundos da música. Bem pouquinho. Para não ficar extenso de novo. There's a lost horizon waiting to be found. There's a lost horizon where the sound of guns doesn't pound in your ears anymore. Essa música você gravou para algum trabalho específico? Não, essa música eu até peguei aqui o LP que eu tenho, que é de um musical chamado Horizonte Perdido. E por causa eu amo esse filme também.
Você, tia Beth, meu pai, vocês todos que meio que, né? Então eu sempre tive uma paixão grande por esse filme. E foi no momento em que eu comecei a cantar isso, faz alguns anos já. E aí eu comecei a ver coisas que eu gostaria de cantar, e aí essa música é um hino, eu acho ela linda e tal. E aí resolvi gravar para postar no Instagram mesmo. Bem aos pouquinhos eu posto algumas coisas cantando no Instagram, porque eu sou muito chato e eu sou muito autocrítico, quase, sabe? Então, assim, de vez em quando eu tenho coragem, aí eu posto um negocinho. Não é assim. Mas você canta, você já cantou em cena, em espetáculos, mas você participou e tudo mais, né? Eu comecei a cantar com o Manuel, no caso. O primeiro musical que eu fiz na minha vida foi Sonho de uma Noite de Verão. E aí, o Manuel Ochoa, que também é professor de teatro, diretor de teatro, e foi professor dele. É tudo uma coisa só, entendeu? E aí eu comecei a cantar lá, assim, imagina, terrível aquilo, mas foi ele que, tipo, falou, vai lá, faz aí. E aí, pronto. E aí depois você virou professor de teatro também, né? Sim. Hoje eu dou aula de teatro, tenho uma turma com o Vitor, aquele meu amigo que eu contei, o primeiro que eu contei da HIV. A gente tem uma turma que já vai fazer 4 anos, é a nossa quarta montagem. Quarta montagem. Então, a gente dá aula de teatro musical, que também tem essa questão da música, né? O Vitor cuida da parte da música, eu cuido da parte do teatro. E a gente faz montagens com os nossos alunos, tal. Então, virou uma paixão, assim. Ensinar teatro é uma coisa muito prazerosa também. Eu queria mostrar tantos vídeos seus, eu queria mostrar tanta coisa sua, mas infelizmente eu acho que a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí para os nossos circuitonautas. Eu amei fazer essa entrevista. É corujice de tia, mas não, você é um ator espetacular e com certeza eu ainda vou ouvir falar muito de você aí. Que delícia. Mas eu que agradeço, tio. Eu agradeço mesmo o convite. Para falar sobre tudo, fico muito feliz. Para quem quiser ver mais qualquer vídeo, conteúdo, é só me seguir no Instagram, que é Diego Kraus, tudo junto. Lá no YouTube também é só colocar Diego Kraus que me acha. E eu tô sempre fazendo as coisas pela internet. Eu solto um vídeo por semana no canal. E no Instagram eu tô sempre fazendo 3, 4 postagens por semana. Então, enfim, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, seja falando sobre HIV, ou seja do Diego ator, ou seja do Diego comunicador, tá tudo lá. Mas eu que agradeço mesmo o convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou. E quando a gente fala de Dezembro Vermelho, é muito fácil me chamarem para falar somente sobre o HIV, né? O que eu não acho ruim, mas eu também deixo muito claro de que o Diego não é só o HIV. Por isso, parte da minha militância é essa. Eu sou um cara, um ator, um homem que trabalho com várias coisas, faço meus personagens. Esse é um dos motivos de eu não fazer, por exemplo, o meu canal ser uma plataforma de vídeo só sobre HIV. Porque eu acho que tem essa polivalência que eu meio que sempre tive, acho que todo mundo pode ter. E acho importante a gente deixar claro também que HIV é um assunto importantíssimo, a gente tem que estar sempre falando, sempre se informando e informando os outros. Deixar claro que a gente está num momento complexo, né? A gente sabe que tem várias questões aí que nos assustam muito. A gente luta contra o preconceito, luta contra a sorofobia, mas eu me sinto como comunicador com o tema de HIV, que faz parte da minha luta, justamente me manter nesse lugar e continuar falando o que precisa ser falado. E deixar claro que HIV não é uma sentença de morte, a gente está em 2020, a gente já tem que mudar esse pensamento o quanto antes, assim, e falar também, né? Falar sobre HIV, falar sobre sexualidade, falar sobre tudo isso é muito bom, mas eu que agradeço o convite, desde quando você fez ele lá atrás, eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que é a função social, né, do comunicador, né? Tanto o jornalista, como o ator, como o professor, são profissões que nos possibilitam, né, ser formadores de opinião. E a gente tem função social, né? Eu acho que está dentro da gente, né, essa coisa de levar a informação correta, né?
Eu acho que nessas 3 profissões, do jornalista, do ator e do professor, é a função social mesmo de levar a informação correta, conscientizar, lutar contra o preconceito, né? Então, eu acho que você está fazendo o seu papel, eu estou fazendo o meu aqui com muito orgulho, né? É família, né? É os Kraus. É isso aí. Bom, Diego, então, mais uma vez, te agradeço. Tenho certeza que essa entrevista vai fazer muito sucesso, e já está fazendo, né? E o canal está aberto aqui para você também, sempre que tiver novidade. Pode deixar, bem-vindo. Pode deixar que a gente vai se falando. E é isso aí, então, pessoal. E a gente está muito feliz aí de trazer essa história bacana para vocês. Até a próxima.